Artigo 5 da Constituição Federal. Inciso 6. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. Inciso 8. Ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. Boa tarde, irmãos. Bem-vindo a mais uma Maná Diário. Todos os dias, ao meio-dia, um homem e uma mulher de Deus dando uma palavra ao teu coração, tá bom? Todo dia, essa programação vai ao ar ao meio-dia, horário local, aqui em Campo Grande, MS, tá bom? Você que é da Igreja Cristo Resposta, eu sei que você assiste o Maná todos os dias, que faz parte do seu devocional, mas você que está chegando aqui agora, eu peço que você coloque o Maná no seu devocional, ou seja, todos os dias você ora, você lê, você busca, você louva e você acompanha o Maná também. Você assiste o Maná, você ouve o Maná, você aprende de Deus, você faz a oração final, você participa, tá bom? Temos também a igreja online, tem o número aqui embaixo, você pode mandar uma mensagem pra gente nesse número, e se você quiser também saber como que funcionam as outras programações, os outros cultos, pode mandar uma mensagem aqui ou entrar no início do canal que tem todas as informações, tá bom? Antes de começar, antes de eu ler, eu quero que você saiba que ele fica gravado esse vídeo, tá bom? Então, não consigo assistir agora, meio-dia, vai ao ar meio-dia, mas eu não consigo assistir, não tem problema. Você pode assistir de tarde, você pode assistir de noite, contanto que você assista. Não por conta de mim, nem por conta de qualquer pessoa que esteja aqui. Assista por conta de Cristo, tá bom? Vamos lá agora. Eu quero ler Lucas 5, do 1 ao 11. Vou ler rapidamente. Lucas 5, do 1 ao 11 é a primeira pesca milagrosa, vocês sabem, mas a gente vai aprender de Deus um outro contexto aqui, nesse mesmo versículo. Lucas 5, do 1 ao 11 diz assim: Estando Jesus à beira do lago de Genezaré, grandes multidões se apertavam em volta dele para ouvir a palavra de Deus. Ele notou que junto à praia havia 2 barcos vazios, deixados por pescadores que lavavam suas redes. Entrou num dos barcos e pediu a Simão, seu dono, que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se no barco e dali ensinou as multidões. Quando terminou de falar, disse a Simão: Agora vá para onde é mais fundo e lancem as redes para pescar. Simão respondeu: Mestre, trabalhamos duro a noite toda e não pegamos nada. Mas por ser o Senhor que nos pede, vou lançar as redes novamente. Dessa vez as redes ficaram tão cheias, presta atenção, tá bom? Dessa vez as redes ficaram tão cheias de peixes que começaram a se rasgar. Então pediram ajuda aos companheiros do outro barco, e logo os 2 barcos estavam tão cheios de peixe que quase afundaram. Então a rede quase se rasgou, começaram a se rasgar e os barcos começaram a afundar. Os 2 barcos estavam tão cheios que quase afundaram. Parei aqui. Quando Simão Pedro se deu conta do que havia acontecido, caiu de joelhos diante de Jesus e disse: Por favor, Senhor, afaste-se de mim, porque sou homem pecador. Pois ele e seus companheiros ficaram espantados com a quantidade de peixes que haviam pescado, assim como os seus sócios, Tiago e João, filhos de Zebedeu. Jesus respondeu a Simão: Não tenha medo. De agora em diante você será pescador de homens. E assim que chegaram à praia, presta atenção nessa parte também, e assim que chegaram à praia, deixaram tudo e seguiram Jesus. Vou pegar 3 partes que eu quero que você relembre aqui. Primeira parte. As redes ficaram tão cheias de peixes que começaram a se rasgar. Então, as redes estavam tão cheias de peixes que começaram a rasgar. A outra parte que eu quero que você lembre: os 2 barcos estavam tão cheios de peixes que quase afundaram.
E a última parte diz assim: e assim que chegaram à praia, deixaram tudo e seguiram Jesus. Deixaram tudo e seguiram Jesus. Vamos lá. Pedro, Tiago, João, que é citado aqui, seus sócios Tiago e João, eles trabalhavam de pesca, onde não é errado, não é pecado, é lícito, ok? Eles estavam trabalhando isso, eles viviam disso, trabalhavam com isso, era o ganha-pão deles. E olha o que aconteceu, que loucura. Jesus fez um milagre onde ficou muito, não sei nem a palavra de usar aqui que possa expressar, mas ficou cheio de peixe. 2 barcos que quase afundaram e pescas onde eles pescam, que são as redes, rasgaram. Então, imagina, aquilo é o lucro deles. Nossa, eles estavam ricos. Se não estava rico, pelo menos era um lucro muito alto que eles iam obter. Porque eles trabalham com peixe, é o tanto de peixe, peixe. Eles ficaram assustados, espantados com a quantidade de peixe que haviam no barco. Beleza. Só que olha que loucura, eles chegaram na praia, deixaram tudo e foram seguir Jesus. Loucura? É loucura, não tem o que falar. Como assim o cara trabalha com isso? Jesus deu toda a provisão, porque ele é o provedor, ele deu toda a provisão. Eles falaram, oh, não, eu quero o Senhor. E isso é muito forte. Olha essa atitude dos discípulos que eles tiveram. A gente tem que entender que os discípulos eles não queriam o que Jesus podia dar. Eles queriam Jesus. Então, eles não queriam o que Jesus podia dar a eles. Eles queriam o próprio Cristo. Tanto que eles deixaram tudo, chegaram na praia, ricos, com a quantidade absurda de lucro que eles podiam obter, sabe? Podiam ter. Falaram, não, vamos lá, vamos seguir Jesus. Porque ele é o mestre e agora nós somos pescadores de homens. Ele fez isso com Pedro e todos os outros discípulos. João virou um discípulo dele, Tiago virou um discípulo dele e todos os outros apóstolos viraram discípulos dele, viviam para ele, viviam com ele. Agora, olha que doideira, loucura, né? Muitas das vezes nós queremos mais a provisão do que o provedor, mas está errado. Você e eu devemos desejar mais o provedor do que a provisão. Não pelo que o provedor pode me dar, mas por quem o provedor é. Isso é Cristo. Isso que aconteceu com eles. Eles não desejaram mais a provisão do que o provedor. Eles desejaram mais o provedor, não porque ele podia dar, até porque ele deu. Cristo deu peixe até não querer mais. Só que o foco deles não era a provisão, era o provedor, não porque ele podia dar, mas sim por quem ele era. Eles seguiram Jesus. Nós temos que entender que o reino de Deus é mais importante do que as suas vontades, que os seus desejos, que as minhas vontades, que os meus desejos. A gente tem que entender que o chamado de Cristo é mais importante do que as suas vontades, do que as minhas vontades. O chamado é mais importante do que os nossos desejos, os seus e os meus. O chamado de Cristo é mais importante. A gente tem que entender verdadeiramente que nós devemos buscar amar Cristo mais do que a nós mesmos. Porque quando nós amamos Cristo mais do que a nós mesmos, nós fazemos a vontade de Cristo e não a nós. Tudo isso são coisas que devemos entender. O reino de Deus é mais importante que os meus desejos. O chamado de Cristo é mais importante que os meus desejos. Eu devo buscar amar mais a Cristo do que a mim mesmo, porque eu faço a vontade dele e não a minha. Porque assim, só assim, você amando mais a Cristo, você faz as vontades dele e não a sua. Nós devemos entender também que tudo que se compara a Cristo perde o seu valor. Tem até uma música que fala sobre isso. Só que nós não devemos cantar da boca para fora, nós devemos viver isso. Tudo que se compara a Cristo perde o seu valor. Tudo que se compara a Cristo perde o seu valor. Nós devemos verdadeiramente viver isso. Não cantar num louvor. Não estou falando que você não deve cantar, não deve adorar, não deve louvar. Faça verdadeiramente. Mas a sua vida tem que ser uma vida de adoração. A sua vida tem que adorar a Cristo. A sua vida tem que louvar, exaltar a Cristo através da sua vida, das suas atitudes. Então, antes de cantar que qualquer coisa comparada ao Senhor perde o seu valor, você tem que buscar viver isso.
Qualquer coisa comparada a Cristo perde o valor. Os discípulos entenderam isso. Entendeu? Os discípulos viram peixe, 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 peixe. Falaram, não, eu vou seguir Cristo. Aqui a gente lê no finalzinho do versículo, ó. E assim que chegaram à praia, deixaram tudo e seguiram Jesus. Eles deixaram os barcos cheios de peixe, cheio de dinheiro, porque era o trabalho deles, eles viviam daquilo. Deixaram tudo para seguir Jesus. Por que eu estou dando essa palavra hoje? O Espírito Santo tocou no meu coração para dar essa palavra. Porque é isso que todo cristão deve fazer, gente. Todo cristão deve entender que o reino de Deus é maior, que o chamado de Deus é maior que as nossas vontades. Nós devemos entender que devemos amar Cristo mais do que nós mesmos, e Ele, não tem nada comparado a Ele. Tudo comparado a Ele perde o valor. Não há nada que você tenha ou que você possa querer que supere o valor de Cristo. Ah, eu desejo isso, eu tenho isso. Não há nada que você tenha, que você deseje ter, que se compare ao valor de Cristo. Você tem que entender isso, eu tenho que entender isso, nós devemos viver isso dia após dia. O que eles fizeram, o que os discípulos fizeram, foi uma renúncia. O que é renúncia? Muitas das vezes as pessoas confundem renúncia com pecado. Ah, eu renunciei esse pecado. Não, você não renunciou o pecado. A gente tem que entender o que a gente faz com o pecado. O pecado é minha vida. O Espírito Santo me ajudou a enxergar esse pecado. Eu examinei a mim mesmo, vi esse pecado. O que eu tenho que fazer com o pecado? Você viu o seu pecado? Você confessa ele a Cristo. Você se arrepende desse pecado. Você abandona esse pecado, porque esse pecado te afasta de Deus. Entendeu? Vou falar mais uma vez. Vi um pecado em você. Confessa a Cristo. Peço perdão. Me arrependo. Abandono esse pecado verdadeiramente, porque eu tenho entendimento que Deus proibiu esse pecado e esse pecado me afasta dele. Ponto. Pecado não é renúncia.